O pai de 2 meninos estava todo orgulhoso. Uma coisa é um filho seguir os seus passos, outra completamente diferente é ter 2 fazendo isso. O pai era pastor e estava assistindo agora à ordenação de seus filhos ao mesmo ministério. Os jovens ministros eram zelosos em seu serviço. Decidiram fazer algumas experiências, adicionar algo novo ao culto de adoração. O que aconteceu foi muito além daquilo que eles esperavam. Não somente Deus reprovou suas inovações, mas manifestou sua reprovação pela morte deles no arraial. Este evento terrível está registrado em Levítico capítulo 13, está registrado em Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 3. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante do povo. Mas Arão guardou silêncio. Este severo episódio na história de Israel traz uma questão inesquecível. A adoração ao Deus vivo é algo muito sério. Não é algo frívolo ou descuidado. Deus é sério a respeito de como o adoramos e nós também devemos ser. Durante a década de 20, Babi Ruth foi convidado para ir a Londres visitar o rei da Inglaterra. Como preparação para sua audiência com o rei, Ruth foi instruído na etiqueta apropriada à corte. Ele foi informado sobre como deveria ser o protocolo quando ele fosse anunciado na presença de Sua Majestade. Depois de ser instruído e treinado, chegou o momento. Babi Ruth caminhou e simplesmente disse: fala aí, rei. Esta cena quase gerou uma crise diplomática. Eu tive uma experiência semelhante de choque cultural quando me matriculei na Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. A minha primeira aula foi com o professor G.C. Berkauer. Quando ele entrou na classe, imediatamente todos os estudantes permaneceram em pé, dando-lhe atenção. Ele andou até a mesa, fez um aceno com a mão e então todos se sentaram. Então abriu o seu caderno e começou a passar os nomes dos livros a serem lidos, sem ser interrompido. Nenhum aluno ousava levantar a mão para fazer-lhe uma única pergunta. Ao terminar sua leitura, fechou seu caderno e voltou à porta. Ao fazer isso, os alunos se levantaram novamente e ele saiu. Este era o modo como as pessoas demonstravam seu respeito por professores ou clérigos. Nunca me esquecerei de um momento embaraçoso que tive num dia muito quente. Eu estava sentado no fundo do anfiteatro. Estava tão quente que tirei meu paletó. Tínhamos sempre que vestir paletó e gravata. Tirei o paletó e o coloquei na cadeira. No mesmo instante, o Dr. Berkauer parou no meio de uma sentença, olhou diretamente para mim e disse: por favor, o rapaz americano poderia vestir novamente seu paletó? Ele fez isso não porque me conhecia, mas porque sabia que eu era americano. Somente um americano ousaria insultá-lo tirando o paletó na presença de um professor. Isso é algo de que precisamos estar atentos em nossa cultura. Proclamamos nossa independência da monarquia e temos pouco respeito pelos soberanos. Não conhecemos muito de como prestar uma homenagem. Não sabemos muito a respeito da etiqueta apropriada à corte, particularmente quando estamos na presença de nosso rei. Recordemos novamente a discussão de Jesus com a mulher no poço de Sicar. Quando discutia onde Deus deveria ser adorado, Jesus disse que o tempo era chegado e agora era o momento de Deus ser adorado em espírito e em verdade. Quando Jesus disse que o verdadeiro adorador é o que o adora em espírito e em verdade, obviamente fazia distinção entre a verdadeira e a falsa adoração. A mulher estava preocupada com o local de adoração, mas Jesus lhe disse que Deus é onipresente
e, portanto, nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. O problema que Jesus estava relatando é que muitas vezes as pessoas se apresentam para adorá-lo fisicamente, mas não estão o adorando espiritualmente. Jesus disse que Deus se agrada de pessoas que o adorem com seus corações completamente comprometidos e que se deleitam em honrar a Deus com uma adoração sincera, com um coração sincero. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. A adoração espiritual é oferecida pela pessoa que tem prazer em honrar a Deus, em orar a Deus, em ouvir a Deus com sua mente completamente comprometida na palavra de Deus. A adoração agradável e aceitável a Deus é a adoração oferecida em verdade. Vivemos numa época que menospreza a importância da verdade, enfatizando a comunhão e a experiência emocional. A verdade significa aquilo que Deus realmente é, e Deus é revelado plenamente em Jesus, que disse, eu sou a verdade, em João capítulo 14, versículo 6. Como podem algumas pessoas dizerem que amam a Deus e não se preocupam com a verdade? Eu ouço as pessoas dizerem, a doutrina divide. É claro que a doutrina divide, mas ela também une. Une aqueles que amam a verdade, que amam o Deus da verdade, aqueles que desejam adorá-lo de acordo com a verdade. Deus quer pessoas que o adorem de coração e com uma mente que é informada de quem Ele é, pela sua verdade. Em toda a Bíblia, Deus nos ordena a estarmos na presença dEle para nos aproximarmos dEle. É por esse motivo que o adoramos. Este é um privilégio inacreditável. Também é a primeira consequência da nossa justificação. De acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Agora, a todo cristão é permitido se aproximar da presença de Deus. Não há mais um muro de separação. Não é somente o sumo sacerdote quem pode entrar na presença de Deus uma vez por ano, após um ritual de purificação. Todos os crentes são agora convidados a entrar na presença de Deus. Não precisamos ser sacerdotes para isso. E não somente isso. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que podemos chegar com confiança em sua presença. Mas há uma diferença entre vir com confiança à presença de Deus e vir com arrogância. Quando chegamos com confiança na presença de Deus e nos aproximamos dele, devemos sempre lembrar que nós devemos considerá-lo santo. Jesus disse aos seus discípulos a respeito de sua geração: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus estava dizendo é que quando nos aproximamos e consideramos como santo, nossa adoração, nossa homenagem, não pode vir somente de nossos lábios, e sim deve vir dos nossos corações. Lembremos as circunstâncias importantes da entrada da lei. Lembremos as circunstâncias importantes da entrega da lei em Êxodo 19. Deus convocou o povo para se preparar para entrar em sua presença, ou próximo de sua presença, mas não na montanha onde ele iria falar com Moisés. Êxodo 19, versículo 10 diz: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos. Ele disse: eu quero que este povo, antes de se aproximar da minha pessoa, esteja pronto para se aproximar de mim. Se prepare para se aproximar de mim. O culto em nossa igreja começa aos domingos, às 10h30 da manhã. Às 10h20, diminuímos a luz e iniciamos o prelúdio. Este é o nosso sinal para começarmos a adoração. Deus deu a Israel 2 dias para estarem prontos e se prepararem.
Ele exigiu deles que lavassem suas roupas e que estivessem prontos no terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Esta era uma declaração extravagante. Se eu falasse à minha congregação que em 3 dias Deus iria aparecer visivelmente e eles soubessem que isso iria acontecer e que Deus queria que eles lavassem suas roupas para esta ocasião, eu tenho certeza que fariam. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer. Mas ele será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. Êxodo, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 14. Então, o versículo 16 diz: ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Quando a buzina soou e chegou o momento de se aproximar de Deus, todas as pessoas no arraial estremeceram. Lamentavelmente, hoje em dia, as pessoas não adoram mais a Deus dessa forma. Muitos esqueceram como tremer diante dele, não o veem mais como santo. Os versículos 17 e 22 continuam. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhes respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Novamente, repetidas vezes, Deus convida as pessoas a vir, se aproximar, mas que eu seja considerado como santo por aqueles que se aproximam de mim. Deixe os sacerdotes virem, mas somente depois deles terem sido consagrados, após eles terem se preparado para entrar em minha presença. Vejamos finalmente algumas instruções similares que encontramos no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Não o santo lugar, mas o Santo dos Santos. Portanto, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui o véu que consagrava o acesso a Deus não era o véu que estava pendurado no templo. O véu que estava pendurado no templo era aquele que escondia a glória de Deus dos olhos dos homens. Mas no dia da crucificação de Cristo, o véu do templo foi rasgado. E agora o véu é a carne de Cristo que esconde a sua glória divina, que apareceu no monte da transfiguração, quando da glória de Jesus não poderia ser contida em sua carne. É isto o que Pedro menciona quando diz: pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade, estando com ele no momento santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 18. Ele nos inaugurou o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. Hebreus, capítulo 10, versículo 20 a 22. Em Israel, o trabalho que o sumo sacerdote fazia permitia que as pessoas pudessem ser purificadas e se aproximar do átrio no tabernáculo.
e mais tarde no templo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que não simplesmente entrou num tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial. Ele foi à presença do Pai em nosso favor, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote. E por essa causa, temos o nosso próprio sumo sacerdote na casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, versículo 22. Ninguém pode se aproximar de Deus com uma consciência inquieta. O pecado é uma das razões por que gostamos de manter uma distância segura dele. Isso nos leva de volta ao jardim do Éden. Após a primeira transgressão, quando Deus foi ao jardim, a última coisa que Adão e Eva queriam era que Deus se aproximasse deles. Em vez de lançar-se a ele, de saudá-lo e aceitá-lo como faziam antes, correram para as árvores, correram para se cobrir, tentando se esconder da presença de Deus. Mas o Novo Testamento fala para nos aproximarmos com plena certeza de fé, pois nossa consciência foi limpa. Se nós não mantivermos um relacionamento próximo com Deus, no entanto, não estaremos confortáveis para nos aproximar dele. Isso é o que todos os cristãos experimentam. Mas temos o nosso coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 23. Lemos a lei e ela nos convence, mas a lei também aponta para o Evangelho. Por meio da simples compreensão do Evangelho em nossa mente e crer que nós somos feitos justos com Deus pela justificação de Cristo somente, não é tão simples. Ele nos cobre com o manto de sua justiça, para que nossos pecados sejam cobertos por sua perfeição. É isso que torna possível entrarmos na presença de Deus. De outra forma, ele nem olharia para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 continua. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ouça, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns cristãos negligenciam os cultos, a reunião dos santos. Estudos nos dizem que as mais vibrantes igrejas nos Estados Unidos, em um domingo qualquer, têm uma abstenção de cerca de 25%. Parte disso é por causa de doenças, outra parte por causa das férias, ou mesmo por estarmos ausentes da cidade. Mas também, às vezes, isso acontece porque as pessoas não sentem vontade de ir à igreja. Se não sentimos vontade de ir à igreja, faremos outra coisa qualquer. É um privilégio se aproximar de Deus e adorá-lo junto com outros crentes, mas também é nosso maior dever. Eu teria abandonado completamente o meu dever se não tivesse falado a você que Deus considera isto muito seriamente. Temos essa advertência de não negligenciar nossos cultos públicos. Então, ao levantarmos, se ao levantarmos não tivermos vontade de ir à igreja e em vez disso formos à praia, devemos dizer a nós mesmos, 1 minuto, se eu fizer isso, estou negligenciando a Deus, que remiu minha alma do abismo. Vou à igreja. Provavelmente, este poderá ser o dia em que Deus derramará a sua graça em nós. A passagem também diz, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, esta é uma exortação clara das Escrituras. Novamente, há dois lados da mesma moeda. Se aproxime, diz Deus. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Quando vamos à igreja aos domingos pela manhã, desfrutamos da comunhão dos irmãos. Nos beneficiamos do encorajamento de estarmos com nossos amigos que oram por nós e também estão na mesma peregrinação espiritual.
No Novo Testamento, a comunhão era uma parte importante da experiência dominical dos cristãos. Mas a razão principal para estarmos na igreja é para adorarmos ao Deus vivo. E por isso temos uma atitude reverente de adoração por sua majestade transcendente. Não há nada de extraordinário a este respeito. Entramos pela porta, passamos pela portaria e entramos em sua presença. Sabemos que Deus não está restrito àquele prédio, mas esta é a hora sagrada que Deus separou e proclamou como um momento santo de visitação entre Ele e seu povo. Agora entramos em sua magnificente presença. Por um momento deixamos nossos cuidados terrenos e preocupações pessoais e nos concentramos em Deus. O púlpito não é um local para psicologia. O púlpito é o lugar onde a palavra de Deus é proclamada, não as opiniões do pastor. As pessoas vêm para ouvir uma palavra vinda de Deus. A responsabilidade do pastor é deixar bem claro que o que as pessoas ouvem do púlpito é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que está o poder. Nela reside a verdade. É dela que necessitamos ouvir desesperadamente, mais que uma vez por semana. Então ouviremos e responderemos de modo que honre a Deus. Honre a sua majestade, para que as pessoas percebam que estão na presença do Deus Santo. Um princípio que transcende as eras e que fazemos no domingo deve adicionar uma percepção da insuperável majestade de Deus. E serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, 3. A palavra glória no Antigo Testamento é a palavra hebraica kabod. Sua raiz significa literalmente pesado, ou aquilo que é pesado. Kabod se refere a Deus, a sua transcendência e eterna dignidade, na qual ordena o respeito instantâneo e adoração de cada criatura. Ninguém pode entrar na presença do Deus da glória de modo petulante e altivo. Se realmente entendermos quem é Deus e quem somos em sua presença, curvaremos nossos rostos perante Ele, dando a Deus a honra e a magnificência que Ele merece. Aqui estamos falando da soberania do Deus do universo, perante o qual as nações tremem. Se nós não aprendermos a honrá-lo agora, certamente, futuramente, nós tremeremos perante Ele. A lição de Nadab e Abiú deveria nos levar a uma reflexão cuidadosa e seria a respeito da nossa adoração a Deus. Deus quer que as pessoas o adorem de coração e com a mente que conhece quem Ele é pela sua palavra. A adoração que honra a Deus deve ser em espírito e em verdade.